E aí, gente, Hackerman aqui. A gente tá falando sobre a história da inteligência artificial, né? Eu sei que o último vídeo talvez tenha sido meio difícil de entender, porque talvez os conceitos não se traduzem em palavras apenas, mas agora a gente vai ver as coisas de uma forma mais visual. Mas resumindo, a gente viu que a percepção anostópica ela é uma coisa muito estática, da forma que a gente perceberia objetos, né, padrões, numa imagem, uma foto e um vídeo. E o que o Hinton está oferecendo aqui é uma coisa mais dinâmica. Uma coisa mais dinâmica na forma que a gente vê, por exemplo, as coisas se movendo ao longo do tempo. Que é uma coisa que tem muito a ver, talvez, com Temporal Difference Learning. E lembrando que Temporal Difference Learning é basicamente, na prática, é tipo... Quando você vê uma pessoa correndo, você entende que ela está correndo. Pra você é simples isso. Mas pro computador não. A gente vai ver por quê. Então, Temporal Difference Learning eu já mostrei em alguns vídeos, mas talvez não dessa forma, com essa equação. Então, você tem ali, você quer calcular, né, que é o valor geral relacionado à diferença. Por exemplo, vamos supor que você quer usar Temporal Difference Learning num jogo como Minecraft, né? Então, você tem a movimentação do personagem ao longo do tempo, ou como ele pula. Então, toda vez que ele pula ou que ele corre, a gente tem os frames por segundo. Se você analisar esses frames por segundo ao longo do tempo, você vai ver a forma como ele se move. Porque o que é ação, o que é um vídeo, são frames por segundo. Então, quando você está se movendo no Minecraft, está rodando os frames, e se você pegar essa imagem separadamente, você vai ver que o personagem vai se mover, e você consegue calcular isso como um campo vetorial. Então você consegue, tipo, porque você tá em cima de uma árvore e você desce. Então você consegue calcular a distância disso, e saber quais foram os passos que você usou para fazer isso, né? E aqui, em roxo é o valor geral, o E é o valor esperado, né? Com uma policy ali, que seria o conjunto de regras do aprendizado. O R são as recompensas do sistema ao longo do tempo. E na questão usando Reinforcement Learning, né? Então, recompensas nesse sentido de... nesse caso, vamos supor que você vê no Minecraft, por exemplo. E você quer saber a forma que ele anda para pegar um diamante, por exemplo. Um negócio um pouco complexo, né? A gente mostrou nos vídeos sobre Minecraft, né? Inteligência artificial no Minecraft. Mas toda vez que você morre, por exemplo, toda vez que você faz alguma coisa errada no sistema, que o programador falou que era errado, né? Você perde pontos, né? Você tem um valor negativo que está em rosa. Quando você faz coisas corretas, você tem um valor positivo que está em vermelho. Então você tem recompensas positivas e negativas para o sistema aprender ao longo do tempo. E nesse caso, ele não quer especificamente ser de recompensas, mas é no caso de conseguir entender o movimento de personagens, por exemplo, ao longo do tempo, usando o frame, os frames, né, e vendo a mudança dos personagens ao longo do tempo. E o S ali é o estado é os frames. Então tá lá o Super Mario, por exemplo. Qual seriam os frames do Super Mario? Você joga 50 minutos de Super Mario. Não, um minuto é mais fácil. Se eu jogar um minuto de Super Mario, você está jogando a 30 frames por segundo. Quantos frames se passaram? Você faz 30 vezes 60 segundos. Que é frames por segundo, né? Então passaram-se 30 frames por segundo ao longo de um minuto. Então, só faz 30 vezes 60. Você vai ter o número de, de frames por segundo que você teve. E durante esses frames você vai conseguir, obviamente, ver a diferença no movimento do personagem, do Mario, né? Você vê ele pulando, e você consegue calcular a distância disso. Isso é Temporal Difference Learning. Agora, se a gente voltar para aquela percepção anostópica, é uma coisa mais estática, né? Mas ela não permite que você entenda o contexto geral. Então, acho que essa explicação fica melhor, porque a diferença de percepção anostópica e memória espacial é que a memória espacial é uma coisa mais geral. Não é que a gente pega partes da imagem fixas e constrói um puzzle, né? Um quebra-cabeça que compõe uma forma. É uma coisa mais geral. A gente vê uma forma como um todo. Você vê, por exemplo, uma baleia enorme ou um tigre. Você vê aquilo, você vê aquela imagem. Você entende aquela imagem.
pega todos os parâmetros daquela imagem e converte algo que você entende. E é isso. Então, de novo, o valor geral é o roxo, o valor esperado é o verde, o R e o ali em vermelho e o roxo e o rosa, né? É relacionado a sistema de recompensas em Reinforcement Learning, e o laranja são os estados ao longo do tempo, que é os frames. Para ficar mais fácil, temporal difference learning na prática, por exemplo, na forma como aves se movem em animação. Então você tem ali os braços, né? Os braços do pássaro se movendo ao longo do tempo, e você consegue calcular a diferença dos frames ao longo do... Por exemplo, você vê ali que ele está com a asa para cima e ela lentamente vai para baixo. Depois para cima, para baixo. Aqui dá para ver indo rápido. Vamos supor que a gente divide isso em frames. A gente consegue calcular a diferença. Por isso que é temporal difference learning. A diferença ao longo do tempo dos movimentos do personagem. E você consegue usar isso como vetores, né? Então vamos supor que eu pego uma bolinha aqui na asa do bicho. Toda vez que mover a asa, eu calculo o quanto ele se moveu. Então o estado do bicho aqui, o estado dessa imagem, é a imagem atual. Então a primeira imagem é o estado S1. No caso, usando esse daqui, né? Não começa ali S0. Então S1, né? Depois no próximo frame, S2, S3, até o número de frames que você ter. Então é basicamente assim que a gente entende, por exemplo, as formas. Então tem aí imagens de rostos, né? Na verdade, para treinar desenho. É do design de referência, né? Para artistas, né? De design de personagens. E você vê ali em vários ângulos, né? Eu estudei desenho por 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio. E é difícil às vezes desenhar rostos em algumas posições, né? Então, dependendo da posição é um pouco mais difícil. Principalmente em personagens que você não desenha com tanto costume. E basicamente o que está mostrando é a questão do movimento, né? Então, se eu quisesse fazer essa imagem se mover, a minha animação, né? Eu ia fazer ela em cada frames e eu saberia a posição ao longo do tempo, né? Então eu tenho que mudar a posição. Então é isso que tem para o Difference Learning quer aprender. Ele quer aprender a reconhecer o movimento. É isso. Tem para o Difference Learning para reconhecer movimento. Então poderia ser usado, por exemplo, para reconhecer movimento em um jogo de futebol, né? Então você quer, por exemplo, usar a inteligência artificial em jogos de futebol, ao vivo ou em vídeo, né? Gravado. Então tem para o Difference Learning poderia sim, já tem coisa fazendo isso, né? Talvez não usando essa técnica, mas reconhecendo os movimentos ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, de um cavalo correndo, seria uma coisa um pouco mais complexa, talvez, pela a velocidade das pernas do cavalo e tal. Alguém esquiando. Então, tudo isso tem a ver com a forma que o nosso cérebro entende memória espacial, né? Memória de formas, no caso, né? Então, nesse caso, um cavalo se movendo, né? Então, você tem várias frames ao mesmo tempo. E, de novo, na percepção anostópica, vamos supor que eu quero entender o movimento desse cavalo aqui ao longo do tempo. Ele diria que o cérebro ele dividiria cada imagem em seções de puzzles que você conseguiria resolver para reconstruir a imagem, talvez. Talvez essa não seja a definição, mas talvez seja isso que eu queria falar. Só que o que o Hinton quer falar é que não é uma coisa tipo um grupo de puzzles que você tem que resolver para formar uma imagem. Não. Você vê o geral da imagem, o contexto geral da imagem. Você olha para essa imagem, você vê tudo. Você entende a forma que aquela imagem se comporta, porque você já viu um cavalo, você entende como funciona. Você vê o mundo há anos, né? Desde que era pequeno, né? Então você está acostumado a ver formas e tal. Então você consegue entender ao longo do tempo essa imagem. Então é uma coisa mais geral. Enfim, era isso. No próximo vídeo a gente continua.